Está valendo e está começando mais um ao vivo. Deixa eu só ajeitar o meu traseiro aqui na cadeira e o suquinho de manga que a minha esposa fez para mim. Obrigado, esposa, pelo suquinho de manga. Com morangos, uau! Que eu tenho hoje uma palavra de ensino e meditação para vocês. Interessante, tem vários tipos de pregação. Existem as pregações... Oh, Jesus Cristo, quase que eu derrubei ali. Existem as pregações, assim, de forma coach, que é aquela pregação que, se você é amado, Jesus te ama, Jesus te escolheu, aquela coisa toda, que pessoas precisam ouvir isso, claro. Não sou crítico quanto a isso. O problema é só ouvir isso, né? Você tem que ter limite para tudo. Existem as pregações do tipo cajadada, que as pessoas também, algumas precisam disso. Existem aquelas pregações proféticas que Deus está usando o pregador para trazer alguma coisa para sua vida, normal. Existem pregações de ensino. As minhas pregações são mais de ensino, inclusive a de hoje. Mas nada impede que você, a partir do ensino de hoje, você medite, traga para a sua palavra de forma profética, não tem problema na sua vida. O ensino não impede que Deus ele fale conosco, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O culto de ensino é um culto tão abençoado quanto qualquer outro. Tem muita gente que tem preconceito, você já viu? Você fala assim, hoje vai ter um culto da vitória, tá lotado. Hoje vai ter o culto de milagre, vai estar lotado. Hoje é estudo bíblico, não vai ninguém. Gente, para de besteira. O estudo bíblico é tão profético e tão maravilhoso quanto qualquer outro. Inclusive é o que eu prefiro. O que eu quero falar hoje com vocês é sobre a presença do Senhor. Muitas pessoas, elas acham que por estarem vivendo uma situação, às vezes de luto, uma situação de adversidade, elas acham que Deus não está com elas. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus pode muito bem estar na sua vida e você não estar usufruindo disso, a presença que está na sua vida. A Leila falou assim, vou chamar vocês aqui em Ilhéus. Pode chamar, a gente vai, só convidar, a gente vai. Inclusive, se alguma igreja estiver ouvindo, dia 27 de setembro, eu tinha uma pregação, mas a mulher acabou de mudar para o dia 21. Então, dia 27 está livre. Se alguém quiser convidar para o dia 27, estou dentro. É um sábado. Vamos para a palavra, que é o que interessa. Eu quero falar com vocês sobre a presença do Senhor. 1 Samuel, capítulo 6. 1 Samuel 6. Marquinho, querido. Marquinho lá de São José dos Campos. Te amo, meu querido. Que bom que você está aí. 1 Samuel, capítulo 6. Havendo, pois, a arca do Senhor estado na terra dos filisteus depois de 7 meses, grave isso, a presença do Senhor, 7 meses. Por que eu digo a presença do Senhor? Porque a Arca da Aliança, ela é uma figura da presença do Senhor. É uma figura. Quando nós lermos a Bíblia, nós temos que ter na nossa cabeça o significado de várias chaves hermenêuticas. Deixa eu te ensinar. O que é chave hermenêutica? Chave hermenêutica é uma palavra que ela tem um significado por trás um significado assim, de forma espiritual meio que oculto, que se você não souber, o texto bíblico vai ficar com a revelação travada. Você vai ler e você não vai entender muito bem. Vou te dar um exemplo. Circuncisão. Se você olhar no dicionário, circuncisão é o ato do homem ter a pelinha da ponta do piruzinho cortada. Isso era circuncisão. Só que circuncisão é uma chave hermenêutica, porque ela tem um significado por trás disso. O significado por trás, você vai entender muito bem isso em Colossenses capítulo 2, capítulo 3, por exemplo. Ela mostra uma figura de que a pessoa que está em Cristo, ela foi circuncidada. Como assim? Uma circuncisão na mente. Como assim? Deus vem, o Espírito Santo entra na nossa vida e ele faz uma separação entre você, que é a alma, e a tua carne, que no sentido dos desejos carnais e do pecado. Deus separa. Nós deixamos de ser escravos do pecado. Então, Jesus, quando vem e ele habita em nós, e nós morremos com ele na cruz, ressuscitamos com ele na cruz, o Espírito Santo faz morada, ele realiza em nós uma circuncisão. A figura da circuncisão, a circuncisão de cortar a pelinha, queria dizer uma libertação da alma do domínio da carne. É como se Deus chegasse e falasse, vou circuncidar você. Cortei a carne fora. Você está livre de ser escravo do pecado. Nós não somos livres
da presença, o pecado ainda permanece, e demais até. Mas nós não somos mais escravos. Você consegue dizer não em Cristo Jesus. Você consegue dizer não, tá entendendo? Então, a pessoa, quando ela conhece a Jesus de verdade, não existe mais aquela desculpa de a carne é fraca. Mentira. A carne não é fraca, não. A carne é muito forte. O problema é que a sua intimidade com Deus está mais fraca do que a carne. Aí que você cai. A carne, ela sempre vai ser forte. O desejo carnal sempre vai ser forte. Mas quando nós estamos plenos do Espírito, aí nós estamos cada vez mais afastados. Entenda como se fosse um pêndulo, tá? Um pêndulo, onde de um lado você tem a voz do Senhor, do outro lado você tem a voz da carne, e a sua alma está no meio do caminho. Quanto mais você se envolve com as coisas do Senhor, mais inclinado você está à sua proximidade com Deus. Quanto mais você deixa de lado as coisas do Senhor, se envolve com as coisas do mundo, mais você traz esse pêndulo para o lado da voz da carne. E a circuncisão é exatamente isso. Ele livra você desse domínio, porque a pessoa que não conhece a Jesus, ela é escrava. Como que eu vou chegar para uma pessoa que não conhece a Deus, um jovem de 19 anos, na flor da idade, com hormônios saindo pela pele, ele escorre testosterona até pela saliva dele. Eu vou falar para ele, filho, você não vai fazer sexo com a sua namorada. Se o cara não tem o Espírito Santo, ele não vai obedecer, não tem por que obedecer. Ou eu chego para um político, esse político que tem acesso a milhões de reais roubados. Ele não conhece a Deus, ele não tem o Espírito Santo. Não existe moral na vida desse cara. Ele não tem nenhum peso na consciência de fazer o errado. Eu vou chegar para ele e falar, não roube. Ele vai rir da minha cara. Eu vou falar assim, você não sabe do que você está falando. Eu vivo de roubar. É um vício. Então, esse tipo de gente é escravo do pecado. Ele é escravo por quê? Porque ainda não aconteceu uma circuncisão na vida deles. Olha que interessante, tá entendendo? Então, quando você for ler agora circuncisão na Bíblia, você tem o ensino, você acabou de ter o ensino da chave hermenêutica que eu acabei de te dar. Então você vai ler o texto e você vai saber o que ele quer dizer agora de um jeito diferente. Leia, por exemplo, o Colossenses capítulo 2, hoje, depois que acabar esse ao vivo, você vai ver com outros olhos, você vai ver com entendimento. E existem várias dessa chave hermenêutica. Débora, rainha do gado, um beijo para você, minha querida. E pro bonitão também do Alex. E o profetinha Benaia, e eu não lembro o nome da menina, mas ela é tão bonitinha, gente do céu. Aí o que acontece? Uma das chaves hermenêuticas da Bíblia é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era a arca normal, que a gente sabe, revestido de ouro, de acácia, aquela coisa toda. Mas ela tinha uma figura. A figura demonstrava a presença do Senhor. Então a presença do Senhor era... A Arca da Aliança era uma figura, uma chave hermenêutica da presença do Senhor. Então, o que acontece? A Arca do Senhor ficou 7 meses na terra dos filisteus. 1 Samuel capítulo 6, a partir do verso 1. Interessante, ela ficou 7 meses. O que aconteceu nesses 7 meses? A Ana, eu não esqueço mais. Benaia e Ana, nunca mais eu esquecerei. Olha o que acontece. Deixa eu achar aqui. Ué, Jesus, oh, meu Deus, está no capítulo 5 que Deus fez. Eu estou lendo no 6. Olha só. Os filisteus, pois, capítulo 5, verso 1. Os filisteus tomaram a arca do Senhor e a trouxeram de Ebenezer até Asdod. Asdod já era uma cidade dos filisteus. Colocaram a arca junto ao seu deus Dagon. Eles colocaram no mesmo, tipo um altar, né? Eles tinham lá a estátua de Dagon e a arca da aliança do lado. Aí olha só. Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, os homens de Asdod viram que a estátua de Dagon estava caída com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles pegaram Dagon e colocaram de novo no lugar. Olha que interessante, cara. Eles... eu não entendo por que eles não se converteram. Se eles viram que a presença do Senhor já derrubou o Deus deles, eu não sei por que eles não se converteram, mas vamos continuar. Levantaram-se no outro dia de madrugada. Eles arrumaram a estátua, né? E foram dormir. No outro dia, levantaram-se logo cedo, de madrugada, pela manhã, e eis que Dagon estava novamente caído, e a sua cabeça e as suas mãos cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou, não estava nem quebrado, estava cortado. Por isso, os sacerdotes de Dagon ou qualquer outro dos que entravam na casa de Dagon, pisaram lá dentro. Que interessante. A Paty está perguntando de onde eu sou. Eu sou do céu. Que besta, né? Eu sou de Taubaté, mas eu sou do céu também. Mas eu sou de Taubaté, aqui em São Paulo.
Gente, que suco de manga bom. Ele não é do céu. Você é a minha suqueira preferida. Com morango. Como é que esses homens não se converteram? Explica pra mim, gente. Como é que vê um sinal tão grande desse e a pessoa não se converte, Jesus Cristo? É muito burro. Não tem outra explicação. Aí o que acontece nessa cidade? Olha só, aconteceu que a mão do Senhor, verso 9, pesou contra aquela cidade. Desde o pequeno até os grandes tinham hemorroidas. Misericórdia. Meu querido, é uma figura. É doida. Até o grande, até o pequeno tinham hemorroidas. Deus trouxe doença e destruição para essa cidade. Deus destruiu o Deus deles, Deus destruiu a saúde deles, Deus trouxe peso para aquela cidade. Então, olha aí que loucura, a presença do Senhor trouxe peso, trouxe destruição, trouxe caos. Deus trazendo caos? Sim, Deus trouxe peso para essa cidade, a presença do Senhor. Aí o que acontece? No capítulo 6, 1 Samuel capítulo 6, aqui, eles ficaram 7 meses com a arca lá, com todos esses problemas. Aí os homens chamaram, capítulo 6, verso 2, agora de 1 Samuel, chamaram os sacerdotes e falaram: o que a gente faz com essa arca? O que a gente faz? Tá trazendo tormenta para nós, não queremos a presença do Senhor. E aí eles falaram: devolve para Israel. Então eles devolveram a arca da aliança para o povo de Israel. Aí, olha só que interessante o que acontece. Verso 13. Eles colocaram a arca da aliança e levaram, mandaram embora a arca. Falaram: vai embora aqui de Asdod, não queremos mais a arca. Colocaram em cima de um carro com bois e mandaram. Aí os bois chegaram, gente, numa cidade chamada Bet-Semes, aonde estavam os israelitas. E olha que interessante, verso 13. Os homens de Bet-Semes estavam fazendo a colheita do trigo. Quando levantaram seus olhos, viram a arca e se alegraram. Olha a arca da aliança, a presença do Senhor. Uhul! Eles conheciam, sabiam o que era crente. Eram crentes que conheciam a palavra de Deus. Eles sabiam que era a arca, eles sabiam que era a presença do Senhor. Por isso que eles se alegraram. Grave essa informação. Eles sabiam quem era Deus, eles sabiam. Não eram pessoas ignorantes acerca do Senhor. E o carro dos bois veio e parou no campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra. Então cortaram a madeira do carro e ofereceram as vacas em holocausto. Mas olha o que aconteceu. Verso 19. Porém, o Senhor feriu aos homens de Bet-Semes. Os homens de Bet-Semes, que eram do povo, que receberam a presença na cidade de Bet-Semes, a presença do Senhor também trouxe caos. Olha aí, Deus feriu os homens de Bet-Semes porque eles olharam dentro da arca do Senhor. Feriu então o Senhor 50.070 homens, e o povo se entristeceu porque o Senhor fez um estrago tão grande entre o povo. Interessante, né? A presença do Senhor trazendo estrago. Mas por que a presença do Senhor trouxe estrago? Porque Deus é mau? Não. Porque eles desobedeceram. Eles olharam dentro da arca. Não podia, era proibido tocar na arca. Só podia tocar a arca para carregar os coatitas dos filhos de Arão, aquela coisa toda, tá lá em Levítico, não quero falar disso agora, porque eu de verdade também nem lembro de cabeça exatamente. Mas não podia, e só podia entrar na presença lá da arca o sumo sacerdote uma vez por ano. Cara, era cheio de regras a serem seguidas. E eles desobedeceram, olharam lá dentro curiosos, foram fuçar no que não podia. Satanás atiçou a curiosidade para ele ir lá e conhecer. Ai, como é que será que é isso? Como será que é aquilo? Aí a pessoa fala: eu só vou ver, é só curiosidade. Só vou matar a minha curiosidade. Você conhece a expressão que a curiosidade matou o gato? Aqui no caso, a curiosidade matou os bet-semitas. A desobediência. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Satanás, ele não vai chegar na sua vida, olha isso que eu tô falando, como um monstro chifrudo, de tridente e cauda de seta. Ele não vai aparecer assim. Ele não é burro. Satanás não é burro. Se tem uma coisa que Satanás não é, é burro. Ele é muito genial.
Eu o odeio, mas ele é genial. A Bíblia diz que ele tem geniosos ardis. Paulo fala, para que nós possamos... Satanás e seus ardis. Quem que fala? Se é Paulo mesmo? Não ignorando seus ardis. 2 Coríntios 2:10, isso mesmo. Aqui no caso ele está falando sobre nós sermos vencidos pela falta de perdão. Satanás nos vence, seus ardis, ardiloso, sabedoria. Ele não vai chegar igual um monstro, oh, eu vim aqui matar você durante a noite. Não precisa ficar com medo do diabo de noite. Ele não vai fazer isso. Como é que Satanás chega? Satanás, ele chega atiçando a sua curiosidade, atiçando o seu desejo. É aquela mensaginha, é aquela proposta, é aquele convite, é aquela chance. Ninguém está vendo. É aí que é o prato cheio para a desobediência. É você achar que ninguém está vendo, o seu Senhor está vendo. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração, como ele diz em 1 Pedro 3. Eu estou muito idiota hoje. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Eu quero ver se é 2 Pedro ou 1 Pedro. É 1 Pedro 3. Não tô tão burro, não. Só tô com uma cara de louco, mas não tô tão burro. A desobediência gerou a destruição na cidade dos Bet-Semitas. E o que eles fizeram? Olha só o verso 20. O verso 20 mostra a infantilidade desse povo. Por quê? Porque quando Deus trouxe a destruição, eles, ao invés de reconhecerem que aquela destruição estava sendo causada por uma desobediência, porque a destruição Deus não traz porque ele é mau, Deus traz para que haja conserto. E aí, quando eles desobedeceram e foram destruídos, ao invés de consertarem, eles fizeram o que? Eles mandaram a presença embora. Olha só o verso 20. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderá subsistir diante desse Senhor Santo? Quem subirá de nós? A quem subirá de nós? Então mandaram mensagem aos moradores de Kiriat Jearim, dizendo: olha, filisteus deram a arca aqui pra gente, mas pega para vocês. Não é o que Deus quer. Tem gente que por causa de um pecado abandona ministério, por causa de um pecado abandona igreja, por causa de um pecado desiste. Meu querido, não é para você desistir, não é para você abandonar, é para você arrume, reconheça o seu erro, confesse ao Senhor, foge daquilo, corta da sua vida e volta a caminhar com o Senhor na plenitude que ele tem. É simples assim. Mas os homens de Bet-Seme, crianças, infantiloides, foram tontos, eles não quiseram a presença do Senhor. E aí a gente entra em 1 Samuel capítulo 7, quando vem os homens de Kiriat Jearim. E esses homens levam a arca do Senhor e a trouxeram na casa de Abinadab. E consagraram Eleazar, o seu filho, para que guardasse a arca. E olha aí, e aconteceu, desde aquele dia, que a arca ficou em Kiriat Jearim tantos dias que chegaram a 20 anos. Mas toda a casa de Israel lamentava pelo Senhor. 20 anos. E eles continuavam lamentando pelo Senhor. 20 anos. Grave de novo. A arca ficou 7 meses com os filisteus e trouxe doença e destruição. A arca ficou alguns dias na casa dos Bet-Semitas, em Bet-Semes, e a arca, por desobediência, trouxe destruição. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab e fez o quê? Não mudou nada. A casa dele continuou do mesmo jeito. 20 anos na presença do Senhor e não mudou nada. Sabe o que é isso? Aquele crente que está na igreja faz 20 anos, 2, 3, 5, 10 anos, e não muda. Vai domingo, sai no domingo. Vem no outro domingo, sai. O ritual do cara é, ele passa a semana pecando, aí ele chega domingo, pede perdão, aí chora, aí se arrepende, aí chega segunda-feira, top, aí na terça já tá pecando de novo, aí passa a semana chorando, aí volta no domingo, aí chora, aí segunda-feira tá top, aí na terça peca de novo, passa a semana... Quem que aguenta isso? Quem que aguenta essa mesmice? Quem que aguenta isso? Mesmice, não muda nada. E você vê o povo rompendo, você vê as pessoas tendo testemunho, você vê as pessoas vencendo na vida, você vê as pessoas tendo revelações, você vê Jesus mudando e você tá na mesma, e você tá na mesma, e você tá na mesma. Albert Einstein já dizia que esperar resultados diferentes tendo as mesmas atitudes é burrice.
Então, se você acha que vai mudar a sua intimidade com Deus sem isso partir de você, é burrice. Eu quero explicar uma coisa para você antes de eu chegar na conclusão dessa palavra. A salvação é uma atitude monérgica, é uma atitude que vem somente de Deus. Lembra de mono? Mono quando você vai ouvir um áudio mono, por exemplo, é de um lado só. Monérgica, uma atitude de Deus. Deus salva. Quando Deus faz, é igual, ele não faz acepção de pessoas. Deuteronômio, capítulo 10, verso 17. Deus não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno. Então não adianta querer comprar Deus com dízimo e campanhas, hein? Se Deus não faz acepção de pessoas, quando ele faz na vida de um, ele faz na vida de todos do mesmo jeito. A salvação de Deus é igual para todo mundo. Está todo mundo salvo, todo mundo está salvo. Quem crê está salvo. Romanos capítulo 10, verso 10. Se com a sua boca confessar Jesus Cristo e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Simples assim. Só que o segundo ponto, que é a intimidade com Deus, intimidade, não é uma atitude monérgica. A intimidade com Deus, ela é uma atitude sinérgica, ela parte de dois lados, são dois responsáveis por isso. É você em buscar e Deus em responder. É você em clamar e Deus por te ouvir. É você buscar e Deus te mostra, Deus te revela e você encontra. Você bate e Deus abre. E essa é a atitude da intimidade. Isso não é salvação, isso é de intimidade. Por isso que você vê dois irmãos que são salvos, os dois creem, os dois são salvos. Só que um deles está muito, muito superior ao outro no quesito conhecimento e intimidade com Deus. Você vê que são duas pessoas salvas, mas essa tem testemunho, essa tem experiências, essa tem conhecimento, essa tem sabedoria, essa tem bom humor, essa tem paz, essa tem amor no olhar, essa tem uma conversa agradável, uma postura agradável, é gostoso estar perto. O outro não, o outro é chato, mal-humorado, problemático, perturbado, aflito, ansioso, triste, não conhece a Deus, não tem experiência, vive da migalha dos outros. Por quê? Você acha que Deus escolhe um e escolhe o outro? Não, porque um busca mais do que o outro. É uma questão de interesse. Interesse. O tanto que você tiver de interesse é o tanto que você tem de revelação de Deus. O tanto que você busca é o tanto que você encontra. Tem pessoas que falam, Dani, isso é meritocracia? A salvação não é pela graça? De novo, salvação é pela graça, por isso que é a mesma para todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas o interesse é pessoal. O seu coração tem que arder e tem que buscar o Senhor. Caso contrário, não haverá revelações. Não há revelação para quem não tem interesse. Por isso que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab e não mudou nada em 20 anos. Eu trazendo uma figura, tá? Uma figura, a Bíblia não diz, mas uma figura. Esse cara pegou a arca, colocou a arca num quartinho lá e deixou lá. Colocou coisa em cima, colocou as tralhas junto. A arca era só um objeto lá, não tinha... Ele não dava valor para a presença de Deus. São pessoas que às vezes se acostumam. A pessoa acostuma a ser salva. Você vê que a pessoa, quando ela fica muito tempo na igreja, ela perde um pouco aquele primeiro amor no sentido da gratidão a Deus, da novidade. E aí fica lá, Deus é verdade, ele salva, Jesus salva. Cara, você não sabe o que você está falando. É o maior privilégio dessa terra, é você ter o seu nome escrito no livro da vida e saber que a hora que você fechar os seus olhos aqui, você vai abrir lá na glória. E Abinadab era um desses, crente morno. Crente morno é um horror. Eu tenho horror de mornidão. Só que o que acontece, gente, depois desses 20 anos... Aí a gente vai para 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 2, diz assim. Davi se levantou e partiu com todo o povo que tinha consigo para Judá, a fim de levar dali para Jerusalém a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor e se assenta entre os querubins. Então ele foi até a casa de Abinadab buscar a arca. Davi foi buscar a arca. E puseram a arca num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, filho de Uzá, e Aiô, filhos de Abinadab. E os filhos de Abinadab guiavam o carro, Uzá. Esse Uzá é aquele que quando a arca tropeça, Uzá bota a mão para tentar segurar e ela pega um fogo. Eu tenho um vídeo que eu explico essa passagem. Se você quiser ouvir sobre essa passagem,
Coloca no YouTube, Daniel Saad, de boas intenções, o inferno está cheio. É um texto onde eu leio só essa passagem e eu explico para vocês sobre Uzá. O que acontece? Quando Uzá toca, a Bíblia diz no verso 7 que a ira do Senhor se acende contra Uzá. E ali ele morreu por essa imprudência. E ele ali foi ferido por essa imprudência e morreu. E olha só que interessante, verso 8, Davi se contristou, entristeceu, porque o Senhor abriu uma fenda em Uzá. E aquele lugar recebeu o nome de Pérez Uzá até hoje. Então, Davi temeu ao Senhor e disse, como, pois, trarei a arca até mim? Olha que interessante, Davi teve a mesma reação que os homens de Bet-Semes. Quando ele se viu pagando por um erro, ao invés dele acertar o erro, ele teve medo, ele preferiu se afastar de Deus. Davi fez igualzinho o povo de Bet-Semes havia feito antes da arca ir para a casa de Abinadab. Ele desobedeceu. Qual foi a desobediência de Davi? Foi Davi que mandou colocar a arca nas costas dos bois, e não era boi que tinha que carregar a arca, eram os coatitas, não podia colocar bicho para carregar, e Davi sabia disso, ele era conhecedor da palavra, ele conhecia a lei. Então, por isso que Davi ficou com medo, ele falou assim, meu Deus, eu desobedeci, e o Uzá se lascou por causa disso, eu não quero a presença do Senhor. Ele não era essa a reação que Davi devia ter tido. Mas olha o que acontece. Verso 10. Davi não quis trazer a arca para si, mas fez que levassem a arca para a casa de Obed-Edom, o Giteu. Ao invés de Davi tirou então da casa de Abinadab e estava levando para Jerusalém. No meio do caminho aconteceu esse negócio de Uzá, então ele falou, não vou levar a arca, vou deixar a arca na casa desse Obed-Edom. Obed-Edom, pega que o filho é teu, e deixou a presença do Senhor lá. Olha o que acontece, verso 11. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom 3 meses. E foi grandemente abençoado Obed-Edom e a sua casa. Agora, o incrível que está aqui é que a Bíblia diz assim, Obed-Edom, o Geteu. Sabe onde é Geteu? Sabe por que ele era chamado de Geteu? Porque ele era de uma cidade chamada Gat, cidade de Gat. E tem um outro cara que aparece nesse mesmo momento, que também é da cidade de Gat. Sabe quem é? Golias. Olha que interessante. Obed-Edom era da mesma cidade de Golias, eles eram vizinhos. Porque é nesse mesmo momento, tem uma diferença de poucos anos entre Davi ter matado Golias e esse momento. Então, provavelmente, Obed-Edom era vizinho de Golias. Então você vê que Obed-Edom nem israelita era, ele nem era do povo. E a casa dele foi abençoada pela presença do Senhor. Então, querido, não tem essa de que você não merece, você não é digno. Eu nasci no pecado, eu vivi pecador. Dane-se, eu não estou nem aí para sua história de tristeza nesse sentido, ok? Eu estou, lógico, aqui para te abraçar, chorar pelo que você precisar. Mas isso que aconteceu com você não importa no sentido de receber a presença do Senhor. Não use o seu passado ou a sua situação como desculpa para não buscar a Deus. Eu já vi gente falando, eu sou muito pecador, eu errei muito, eu fiz coisa errada. Querido, isso não importa, isso não interessa. Para Deus isso não interessa, o que interessa é o seu coração desejoso pela presença. Esse homem era filisteu, esse homem era da turma de Golias, esse homem tinha tudo para ir para o inferno. Mas ele, quando recebeu a presença do Senhor, quando a presença do Senhor chegou na casa dele, ele recebeu com tanta alegria, ele teve tanto temor, ele teve tanto prazer, foi tanta festa porque a presença do Senhor estava lá, que em 3 meses ele foi grandemente abençoado. E olha que interessante, verso 12, avisaram a Davi dizendo, Davi, o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e abençoou tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Tudo o que ele tem. Eu não gosto de pregação de prosperidade, porque é um jeito de fazer o povo dar dinheiro. Você pega uma igreja universal, por exemplo, mundial, aquele Valdomiro, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia. Mas tem coisas boas, tem coisas boas. Você que é defensorzinho idólatra de denominações, fique tranquilo. Mas a doutrina deles é muito errada em muitos pontos. Mas uma coisa tem que ser dita. A presença do Senhor traz bênção, sim, em todas as áreas.
Óbvio que eu não posso te ensinar a dar um carro para ganhar 2, isso é ridículo, como alguns ensinam. Mas se você buscar a presença do Senhor, você será abençoado, você e a sua casa e tudo que você tem. Está escrito por causa da arca do Senhor. Então Davi foi e quis trazer a arca para si. Espertinho Davi, né? Ele viu que na casa de Obed não teve destruição, então ele quis a arca de volta. E Davizão esperto, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é a diferença de resultado, mesmo havendo a mesma presença. Na terra dos filisteus, a presença trouxe destruição, porque os filisteus não eram do povo de Deus. Os filisteus não eram filhos de Deus. Então a presença de Deus, para quem não é filho, traz destruição. Aquele que não se converte, será destruído, não tem o que fazer. A presença de Deus na vida de quem não é filho é destruição. Segundo ponto, a presença de Deus na casa de Bet-Semes, na casa de desobedientes. A presença do Senhor na casa de filhos desobedientes também traz destruição. Aqui como correção, traz correção. Terceiro ponto, a arca do Senhor na casa de Abinadab. 20 anos e não mudou porcaria nenhuma. Quarto ponto, a arca do Senhor na casa de Obed-Edom. Em 3 meses trouxe salvação, bênção, alegria, prosperidade e paz. E tudo de mais maravilhoso que tem na presença do Senhor. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que a presença do Senhor, ela terá uma reação, uma consequência diferente de acordo com a minha postura. Então você que está me assistindo, não adianta você falar assim para mim, pastor, ore por mim. Pastor, eu estou fazendo campanha, eu estou indo na igreja, eu estou orando, estou lendo, maravilha. Mas se não houver uma vida de obediência, uma vida de uma busca sincera, de uma entrega sincera, de ouvir a voz do Senhor e não discutir. Eu ouvi um pastor falando essa semana que eu achei muito verdadeiro. Ele falou assim, que a velocidade da ação de Deus na nossa vida está muito ligada à velocidade em nós respondermos à voz de Deus. Então, se Deus falou com você, e quanto mais você demora para botar em prática aquilo que você ouviu, mais você vai demorar para a bênção chegar. É consequência. Então Deus já falou para você que esse relacionamento não é da vontade dele. Deus já falou para você que esse pecado não é da vontade dele. Deus já falou para você que essa postura, esse jeito de falar, esse jeito de reagir, essa sua grosseria, essa sua falta de paciência, essa sua murmuração, esse excesso de crítica, o jeito que você trata mal seu marido, o jeito que você trata mal sua mulher, o jeito que você trata mal seus filhos ou seus pais. Enquanto você tá travando aqui, voltou. Enquanto você fica dando justificativas, quanto mais justificativas, mais longe fica a bênção. Ela está longe. Mesmo a presença do Senhor estando na sua vida. Mas você não vai usufruir. Porque a presença do Senhor na nossa vida só é plena quando há uma obediência. Quando há uma resposta à voz do Senhor sem ficar justificando. Porque de justificativas o inferno está lotado. Você pode culpar todo mundo pela sua falta de fé. Você pode culpar todo mundo pela sua tristeza. Você pode culpar todo mundo pelos seus traumas e seu passado. Você pode culpar todo mundo. Isso não resolve. Isso não é solução. Culpar os outros é viciante, mas não traz solução. Não resolve. É igual você ficar abanando uma fogueira. Você está lá jogando vento na fogueira. Você está jogando vento, você está jogando vento. Não vai apagar a fogueira, só vai alimentar o fogo. Então, dar desculpas não vai resolver os seus problemas. Agora, tomar uma postura de falar, a partir de hoje, eu não vou fazer mais isso. A partir de hoje eu vou buscar o Senhor com excelência. A partir de hoje eu vou me dedicar ao Senhor. A partir de hoje eu vou ler as Escrituras. A partir de hoje eu quero revelações. A partir de hoje eu quero experiência, eu quero testemunho, eu quero mudar. Eu não aguento mais ser quem eu sou. Eu quero ser uma pessoa diferente em Cristo Jesus. Eu quero a plena presença da minha vida. Eu quero viver cheio de Espírito. Eu desejo. Eu quero romper. Isso traz solução. Isso traz solução. Porque aí a presença do Senhor, que já é real na sua vida, aí ela vai se tornar evidente através das consequências. Quais consequências? Paz, entendimento, sabedoria, mansidão, domínio próprio e as demais faces do fruto do Espírito de Gálatas capítulo 15. Amém? É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Essa era a palavra de hoje. Gente, manda um e-mail para mim, pegar as crônicas, Daniel
daniel.saad@uol.com.br. Meu Deus, tá muito legal. Como Deus é bom. A última que eu mandei, deixa eu até ver aqui qual que foi. Foram duas que eu mandei. As duas últimas foram Síndrome de Gabriela e Deus se importa com você. Você tem que ler essas duas. Deus vai falar muito com você. daniel.saad@uol.com.br. E se você quiser, e sentir no coração, e você tiver a sensibilidade, né, do Espírito Santo na sua vida, você vai a fazer parte dessa obra para que ela não pare e está lá no final tem os dados, enfim. Daí você lê lá o e-mail, eu não gosto de falar disso, porque tem gente que acha que eu sou mercenário. Eu não sou, mas infelizmente a fazer supermercado não é barato não, gente. Meu, e aí ele come demais. Deus tem misericórdia e mande abençoadores. Amo vocês, um beijo grande. Elesiane Anjos, que bom você aí, querido. Você é uma amada minha, Deli. Feliz aniversário. E você tá com um vale pizza aqui em casa, pra você usar a hora que você quiser, mas tem que trazer o Marinho, tá? Sem o Marinho você não entra. Você só vem se trouxer ele junto. Amo vocês, gente. Um beijo grande. Paz, paz, paz. Vamos que vamos. Daniel.saad@uol.com.br daniel.saad@uol.com.br Eu vou criar um jingle. Encerrar o vídeo. Uhul! Suco de morango. Tem como colocar o ao vivo? Não tem, né? Postar nas histórias principais ali do... Não tem, porque passa de 10 minutos, né? Quando você posta um ao vivo no Facebook, ele já vai direto para os stories também. No Facebook. Ah, não, no Facebook, beleza. No Instagram ele fica só 24 horas. Você pode fazer, depois é pegar ele, vai dar um tipo um print da